E aí, jovem brasileiro de todo mundo, vamos de podcast? Está no ar mais um Multitalk, o podcast mais intercultural das redes. Eu sou o Andrei e eu tô falando diretamente de Berlim, como sempre aqui de Berlim. Se você não nos conhece, eu vou te explicar rapidinho. A gente tem esse espaço aqui para falar especialmente sobre outras culturas e a vida no exterior, sempre tendo o Brasil como eixo principal das nossas conversas. E eu estou sempre muito bem acompanhado por uma galera de altíssimo nível. A gente aprende muito, recebe informações interessantíssimas e uma perspectiva de quem conhece muito bem sobre o assunto. E o papo rola com aquela vibe que só a gente sabe fazer. Eu te convido a seguir todos os protocolos que você já conhece. No caso aqui são os protocolos de apoio ao nosso canal. Se você estiver vendo pelo YouTube, deixa aquele like camarada, se inscreva no canal e ative as notificações. Isso é essencial para ajudar a gente aqui. E também você pode apresentar nosso canal, claro, para um amiguinho para ajudar a gente a crescer um pouquinho mais rápido. Quebra essa para nós. Depois desse nosso papo, eu te convido a ver esse vídeo curtinho que está aqui no card. Se você quiser. Lá eu explico sobre os prêmios que vão rolar aqui sempre que a gente alcançar metas de inscritos. Você pode inclusive ajustar a velocidade desse vídeo para 1.5. Você vai conseguir assistir bem rapidinho e vai entender integralmente. Pode confiar no tio. Se você nos encontrou em alguma plataforma de áudio, saiba que todos os nossos episódios também estão disponíveis para você. Aproveita para nos seguir lá também. A gente está no Spotify, no Apple Podcast, Google Podcasts e em alguns outros tocadores de podcast também. Se você gosta de um tocador de podcast específico e não encontrou a gente lá, avisa a gente e eu dou um jeito de subir lá para você. Agora vamos lá. Senhoras e senhores, hoje viajamos até a região oeste do Canadá e vamos fazer uma parada em Vancouver, uma das cidades mais importantes do país. E quem está com a gente por aqui é a Beatriz Lacerda, que vai nos contar um pouquinho sobre sua experiência em uma das cidades mais quentes nas terras frias do norte. Agora aproveita que você precisa dar banho nos cachorrinhos, prepare seus fones de ouvido e cola aí com a gente no rolê. Beatriz, antes de qualquer coisa, queria muito te dar as boas-vindas, te agradecer muito por você aceitar o convite para participar aqui do projeto com a gente. E agora eu vou te pedir uma coisinha. Para quem ainda não te conhece, conta um pouquinho para a galera quem é você no rolê. Beleza, muito feliz de estar aqui, prazer te conhecer, Andrei. Eu sou Beatriz Lacerda, eu tenho 34 anos. Eu sou do interior de São Paulo, de uma cidade que chama Bauru, né? E hoje eu tô morando em Vancouver, me mudei pra cá faz 5 meses, mas sinto que tô no Canadá já faz uns 2 anos, porque a nossa trajetória aqui foi 1 ano, né? 1 ou 2 anos de planejamento. Quando tava tudo certo pra vir pra cá pra eu estudar e meu marido trabalhar, chegou a pandemia e literalmente segurou a nossa viagem durante 1 ano. Enfim, foi uma luta e agora estamos aqui, né? Com vários desafios, né? Quando a gente chega aqui, tudo muda, mas muito felizes, né? Ainda se adaptando. Você está em lua de mel, então, com a cidade ainda, praticamente. É uma lua de mel bem desafiadora mesmo, né? De sair da zona de conforto mesmo, né? E falando um pouquinho mais sobre mim, né? Eu gosto muito de me definir como viajante, host, empreendedora. Eu quero trazer isso aqui agora porque eu imagino que você tem o mesmo pensamento também, né? Viajante porque desde os 18 anos, quando eu saí de Bauru, né? Eu me mudo a cada 1 ou 2 anos e teve um certo momento que eu pensei, eu acho que vai ter um momento da minha vida que eu vou querer dar uma parada ali, vou querer me estabelecer numa cidade. Ainda não aconteceu e eu meio que abracei esse lado viajante. Eu pensei, mas é isso que eu quero até o final, então. E hoje eu tô em Vancouver, não sei se é aqui que a gente vai se estabelecer mesmo, eu espero que não, né? A gente quer continuar viajando, mas a gente nunca sabe. Host porque eu tenho um apartamento hoje no Airbnb, lá no Brasil, que chama AP do Viajante. Então, por ter esse lado viajante, eu penso, eu quero ter minha casa onde eu receba os viajantes, né? E hoje os viajantes vários deles se tornam amigos, eu tenho um carinho muito especial. Tenho planos, quero ter, de repente, meu Airbnb aqui em algum momento também, né? E hoje é um dos papéis que eu mais gosto de ter, né? De ser host, de receber as pessoas da forma como eu gostaria de ser recebida, de conhecer outras culturas e tudo mais, né? E o empreendedora porque eu me descobri, né? Nesses últimos anos, eu tive uma carreira corporativa, eu trabalhei 8 anos numa cervejaria no Brasil. E como muitas das pessoas que estão passando por aqui no seu canal é do tipo, pá, será que eu tô no caminho certo? Eu preciso dar uma mudada. Acho que muitos deles também na faixa etária dos 30 anos ali, né? Eu pensei, vou fazer um ano sabático, e eu vi alguns amigos fazendo, fui viajar, fiz um mochilão pela Europa e comecei uma série de projetos, né? E nisso faz 3 anos que eu comecei essa caminhada empreendedora, o meu sonho é empreender mesmo, né?
E eu tô sempre em busca do próximo projeto. Hoje, meu projeto tô fazendo um MBA aqui na área de marketing em Vancouver, e eu ajudo empreendedores numa non-profit aqui do Canadá que chama FCBB. Eu ajudo empreendedores brasileiros a empreenderem aqui, né? E também tenho meus trabalhos na área de hospitalidade, que é onde eu mais me encontro hoje, né? Enfim, tô sempre em busca do próximo projeto. É engraçado que a gente tenta fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, não é? Você tem um pouco esse perfil, a gente tava falando um pouco em off agora há pouco, né? Eu também sou assim, cara. De tentar fazer um monte de coisa. Não tô falando que eu consigo fazer, tá? Mas eu tento. Eu e assim, inquieto. É uma coisa que se complementa, né? Porque eu, assim, acabei de arrumar um trabalho na área de hospitalidade aqui, no estádio de ice hockey. E eu tenho um trabalho mais estratégico na área de marketing e eu também sou estudante. E eu fiquei pensando, nossa, mas tá tão puxado minha rotina, mas ao mesmo tempo, quando eu desligo de uma responsabilidade para outra, parece que eu relaxo, que eu trago novas ideias, né? E uma coisa vai complementando a outra, né? Então você conseguiu fazer essa conexão legal, né, entre as atividades, né? Você teve essa esperteza. Eu não sou tão esperto quanto você. Eu tento fazer umas coisas que não tem nada. Eu tô falando agora, mas assim, não é simples como eu tô pintando aqui, né? É a gente trabalhando a nossa cabeça que tá fazendo sentido todos os dias, né? Crianças, não tentem isso em casa, então. Isso é para profissionais ou pessoas muito bem resolvidas, muito bem planejadas, né? Porque, caso contrário, você entra em parafuso. Não é tão fácil. Mas estamos na luta. E você saiu de Bauru, você já imaginava quando você era apenas uma pequena Beatriz de que na sua vida adulta você fosse, sei lá, eu tô falando assim de Vancouver, mas que você tivesse esse ímpeto de querer morar fora? Você já imaginava? Você lembra quando instalou isso na sua cabeça pela primeira vez? Cara, é até engraçado isso, porque quando eu morava em Bauru mesmo, eu nunca fui daquela pessoa, sabe, o adolescente rebelde, que fala, quero sair daqui, eu odeio essa cidade. Eu sempre fui muito feliz e conformada, sabe? Eu adoro aqui, tem tudo que eu gosto, meus amigos estão aqui. Até que daí, tanto que assim, na época, meus pais, eles fazem parte do Rotary. E a gente recebia muitos estudantes internacionais aqui, né? Lá, né? Em casa não, né? Na cidade, enfim. Tinha esse ambiente que muitas pessoas falavam, quero morar fora pelo high school. E eu não pensava, nossa, ficar um ano longe de casa, né? Nem passava pela minha cabeça. Daí eu fui fazer faculdade em Ribeirão Preto. E daí eu vi a mudança que você meio que se amadurece morando sozinho, né? Você faz outras amizades, né? E eu gostei dessa coisa ao mesmo tempo é muito difícil você ter que lidar com esse monte de novas emoções, novos amigos, né? Mas você vê que você passa momentos muito bons, né? Porque é conhecer um monte de coisa nova, enfim, né? E daí foi a primeira vez que eu pensei, nossa, mas morar fora de onde eu morava é muito legal, né? E daí também teve nesse meio tempo, eu vi todo mundo fazendo intercâmbio, pensei, mas o que é esse negócio do intercâmbio? E comecei a tentar, vou tentar pra mim. Tentei, não consegui pela forma como eu queria, então já bateu, nossa, não consegui, então eu quis mais ainda o negócio, né? Daí assim que eu me formei em administração, deu certo de eu trabalhar nos Estados Unidos, no parque de diversão, no Six Flags, e eu passei um ano fora. E pra mim foi uma extensão do que a faculdade foi pra mim. Eu tive uma vida universitária muito legal. Aliás, exatamente como agora, fazendo várias coisas diferentes, né? E daí, quando eu conheci pessoas de outras culturas, daí eu falei assim, gente, agora o negócio é sério. E é aquela coisa sobre você conhecer pessoas de outros lugares que pensam diferente e parece que você ganha tudo aquilo com você, porque você nunca é a mesma pessoa, né? Então eu nunca imaginei que eu fosse essa pessoa, porque eu vejo pessoas da minha adolescência falando, quero sair daqui, não é pra mim, né? Mas eu sempre fui feliz do jeito que eu era, né? Eu só fui ganhando novas experiências, né? E hoje eu não me vejo mais morando no mesmo lugar. Eu quero continuar mudando mais vezes, né? Não vai mudar, dá um trabalho, cara. Nossa senhora. Eu tô meio... Olha, foi difícil. Eu vou abrir o meu coração pra você. Eu acho que eu já falei isso em algum vídeo aqui. Eu já devo ter falado. Conta. Assim, aqui, Berlim, especificamente... Eu vou falar de Berlim, mas parece que em outras cidades, capitais europeias, principalmente também, sofrem o mesmo problema. A gente tem digamos, um problema, uma crise habitacional. Não tem lugar para todo mundo morar, pelo menos nas cidades. Né? É muito difícil você encontrar um apartamento vazio e quando você encontra aquela concorrência enorme. Quando eles abrem para visitação, chegam umas 40 pessoas lá, umas 30 mandam a aplicação e aí o pessoal tem que escolher, ali vai os 3, né, os finalistas para discutirem, né, quem são
as pessoas indicadas. Então demorou tanto para encontrar esse apartamento aqui. Eu fiquei morando aqui em Berlim a última vez que eu cheguei, porque eu já morei em Berlim, saí, fui para uma outra cidade no interior, não teve problema para arrumar um apartamento lá. Mas quando a gente decidiu voltar para Berlim, a gente teve que ficar, a gente se mudou umas 6 vezes também, em 7 meses. Porque a gente foi pegando, assim, também apartamentos vazios, né? Tipo Airbnb mesmo. Falava, ó, aquele ali vai ficar um mês vazio, então eu vou pegar ele. E a gente ficava mudando. Até um dia que a gente chegou e falou assim, olha, a gente vai precisar pegar... Porque no começo a gente tava meio que escolhendo, sabe? Porque a gente queria uma determinada região, assim, regiões que a gente gosta na cidade. Eu tô meio hoje na roça. Não é na roça, porque Berlim também não é uma cidade gigante, né? É uma cidade que as conexões também de transporte público são tranquilas. Eu, para chegar no meu trabalho, que é no centro, por exemplo, eu demoro meia hora, né? Tipo, da casa da minha casa, da porta da minha casa até o lugar lá, até a loja lá. Então, não é tão dramático, mas é longe. Pô, você fazer alguma coisa que tem parque, você vai em parque, mas não é tão legal quanto a região que a gente morava antes, que você saía, tinha uma rua cheia de cafés, de restaurantes, você sentava no canal, ficava... Então, tem uma crise muito, muito grave nesse sentido. Então, a gente acabou achando esse apartamento aqui. Falar, vamos pegar ele, né? Não é barato, é longe, mas é estável, é legal, é tranquilo. A gente também tem que ver as vantagens, não só as desvantagens. É longe, mas é tranquilo, né? Tipo, tranquilaço mesmo. Cara, depois que a gente encontrou aqui, faz um ano e pouco a gente no apartamento, a gente falou, vamos dar uma sentada aqui, vamos ficar aqui durante um tempo, porque a gente se mudou tanto nos últimos anos. Sim. Eu tenho inveja que você tem energia ainda para pensar em mudança. Não, mas assim... Aqui, gente, pelo amor de Deus, me deixa pelo menos 2 anos aqui tentando conhecer a cidade. Eu quero ser slow traveler. Eu quero aquela pessoa que agora curte a cidade, porque foi muito difícil pra gente chegar aqui também. E eu sei exatamente isso que você tá falando do apartamento. Porque quando eu cheguei, eu não quis procurar apartamento desde o Brasil. Eu pensei, não, eu tenho Airbnb, quero explorar os bairros, nananã. Só que foi super conturbado pra gente, porque quando eu cheguei, eu tava... começando já no meio do college, e eu achei que ia ser tranquilinho minha vida de estudante, não é, tem que estudar pra caramba. E no meio do college a gente pegou um Airbnb, ficou na casa de amigos. Assim, eu ainda gosto da mudança, mas meu marido tipo, gente, eu quero meu canto, né? Passou um mês, a gente achou um apartamento e falou assim, é esse, pelo amor de Deus, não me tira mais daqui, eu preciso ter minha rotina. E é super disputado aqui em Vancouver também, tanto que é o aluguel mais caro de Vancouver, né? Do Canadá, né? Eu li isso em algum lugar mesmo, né? Um dos lugares mais caros. Tem bairros aí que são caríssimos mesmo. Nível, tipo, Los Angeles, assim, Beverly Hills, alguma coisa assim, que eu li. Exatamente. Só que, assim, eu acho interessante o que você falou agora, porque existe isso mesmo na Europa, né? São muito disputados os apartamentos, tanto que acho que tinha uma amiga da Holanda que falou, eu quero morar sozinha, sem ser com meus pais, eu tenho que aplicar para ver se o governo vai me disponibilizar ali, deixar eu alugar um apartamento. Então, isso eu acho que não existe aqui também. Eu acho que é bem concorrido, e às vezes chega a rolar uma lista de espera e tal, né? Mas não sei se é nesse nível, sabe? Eu achei interessante. Aguarde. Talvez você não esteja aí mais no futuro quando essa crise habitacional chegar a Vancouver. Algum dia vai chegar. Como chega nas cidades grandes e legais de se morar, né? Tipo, é uma cidade muito diversa também, né? Tipo, como é Vancouver, Berlim também é assim, de receber muito bem, né? Pessoas diferentes, diferentes religiões, diferentes cores, diferentes lugares, diferentes idiomas, né, e tal. E Vancouver, pelo que eu sei, também, bem, você vai falar mais do que eu disso aí. Agora me conta uma coisa, por que o Canadá, então, você que conhece já algumas cidades aí pelo mundo, por que o Canadá é um país legal de morar? Quando eu e meu marido, a gente decidiu, nós dois saímos do emprego e pensamos, não tem nada que segura a gente querer morar fora. Daí eu acho que é muito comum o brasileiro pensar, qual que é o nosso caminho? A gente pensou Europa, eu tinha acabado de sair do mochilão, ele foi me visitar lá também. Primeiro, assim, nossa primeira escolha seria a Europa com certeza. Se eu tivesse a cidadania, a gente iria, né? Portugal, Alemanha, enfim, Espanha, enfim. Muito legal poder viajar 2, 3 horas e estar num país diferente. Só que daí a gente começou a fazer a conta. Não temos a cidadania, vamos trabalhar então com o Canadá, que está abrindo os braços para o imigrante do mundo inteiro. Eles já publicaram várias vezes que nos próximos 2 anos eles querem receber 1 milhão e 300, né, imigrantes. E só para dar uma proporção, foi o que eles receberam em 5 anos, 1 milhão e 200 imigrantes. E agora eles querem, tipo, em vez de 5 anos, eles querem, tipo, receber mais gente.
em 2 anos receber essa quantidade. O único ponto é que veio a pandemia nesse meio do caminho, só que é um cenário bem otimista pra gente que quer morar no exterior, porque a gente sabe que em algum momento eles vão facilitar a nossa entrada, né? Enfim, chegamos aqui pensando, então, beleza, Canadá, vamos melhorar nosso inglês, porque querendo ou não, Europa, talvez a gente vá para um país que não fale a língua, apesar de todo mundo falar, né? Pra gente se adaptar com a cultura, em algum momento a gente vai ter que ter o inglês e uma outra língua, né? Então, o Canadá é propício para isso. Portugal, que seria o primeiro caminho da gente se fixar na Europa, se a gente comparar salários mesmo, o Canadá faz mais sentido, né? Tem salários maiores, a gente também chega no mercado norte-americano, se em algum momento for empreender mesmo, né? No norte-americano como um todo. Então a gente viu muitos prós. Então foi o caminho assim, mais fácil e que fazia mais sentido pra gente. E tem o lance de ser multicultural mesmo, né? Porque dependendo de algum outro país que a gente tivesse, se fosse só pela cidadania do país, né? Talvez a gente fosse para uma cidade que não tem tanto imigrante, né? E o fato do Canadá ter muito, a gente pensou, não, é isso que a gente quer mesmo, né? Tanto que hoje, chegando aqui, as pessoas que eu mais me conecto também são os imigrantes, né? Acho demais quem mora aqui, né? Os locais, os canadenses. Mas a história que eu me conecto é quem teve aquela sementinha na cabeça de pensar, eu não quero estar aqui, eu quero explorar outras culturas, né? Então é com quem a gente acaba se conectando mais mesmo, né? E para falar um pouquinho sobre multiculturalismo, né? Realmente, o Vancouver é a segunda cidade com o maior número de imigrantes. E até uma curiosidade daqui, tipo Toronto, obviamente, é a primeira, né? Mas aqui, o que me surpreendeu muito é que tem uma influência asiática muito grande. Então aqui em Vancouver é onde tem a maior comunidade asiática e muito puxado pelos chineses. E daí, recentemente, eu fui no Museu de Vancouver, conheci mais a história, né? Enfim, aliás, o Museu de Vancouver me lembrou também muito o Museu de Imigração de São Paulo. Não sei se você teve a oportunidade de ir lá, né? Não o Museu de Berlim também, o jeito que eu fui no bunker lá de Berlim, o jeito que conta a história, achei sensacional, né? Então, é uma pegada que talvez a gente tenha em comum, né? E eu gostei muito de conhecer essa parte da imigração, essa onda chinesa que a gente teve aqui, né? Porque se explica muito pela proximidade que a Ásia tem de Vancouver. Então, por isso que a gente tem muito mais asiático aqui. Então, a gente, como brasileira, eu até me surpreendi, porque foram 16 horas de voo. Não é do tipo papum, né? Você vai para os Estados Unidos, você vai para Toronto, 10 horinhas de voo você chega. Aqui você tem mais uma pernada para sair do leste pro oeste, né? São 16 horas. E para quem tá na Ásia, Japão, China, né? Vietnã, enfim, são 7 horas. Então, se explica muito. E daí, quando você anda na rua, é literalmente essa proporção, tipo, de 10 pessoas, sei lá, de 10 pessoas, tranquilamente 5 ou 4 pessoas vão ser origem asiática. Você vê ali no olhinho puxado. Caraca. Dos restaurantes, a mesma coisa. Então, olha, a gente vai andando pelas ruas aqui do comércio, dos restaurantes, você vê, pô, asiático, um libanês, um indiano, sabe? E então eu sabia, no mundo inteiro você vê essa influência asiática, mas aqui é mais. Uhum. Então pra gente é uma imersão cultural diferente mesmo, porque ao mesmo tempo que eu gosto de comida asiática, comida japonesa, eu conheço muito pouco, né? Porque a comida asiática não é só a comida japonesa e a comida chinesa, né? Tem um monte de outras culturas pra gente explorar, né? Então é uma oportunidade pra gente explorar agora essa cultura também. Sem dúvida. E pra você, o que foi mais desafiador no processo, o que está sendo, eu acho que a pergunta é melhor assim, no processo de adaptação ao país, se é que existe algum desafio para você, que é uma pessoa assim, pelo que eu tô vendo, muito disposta a encarar novos desafios? Nossa, mas eu acho bem interessante essa pergunta, porque eu cheguei assim mesmo. Gente, vou chegar lá, vai ser um mesinho, tô de boa, mas foi muito difícil a adaptação para mim, muito mesmo. Porque chegando aqui, eu achei que eu ia ter uma vida de estudante, que ia estudar ali 4 horinhas por dia, fazer uns coleguinhas, ia ter um trabalho tranquilo. E a minha vida ia rolar e eu ia continuar com o meu blog, né? Que eu criava bastante conteúdo, né? Tipo, nos últimos 3 anos, sobre as minhas viagens, eu criava conteúdo diário. Chegou aqui, eu pensei, cara, eu não tô dando conta do MBA, tem que estudar muito. Então foi voltar pra vida de estudante, que é tipo faculdade mesmo, que não é particularmente difícil, mas tem um volume de muita coisa para estudar e para mim foi um baque. E eu perdi muito do meu tempo livre que eu usava para criar conteúdo, enfim.
para fazer outras coisas, para tocar meus projetos. Então, metade desse tempo foi só pro MBA, né? E a outra metade foi, tipo, como que eu vou pagar as contas? Porque eu vim aqui com o plano de... Eu não quero gastar meu dinheiro do Brasil, eu quero ganhar o dinheiro para pagar o college lá, né? E daí vem, mas qual que é o trabalho? Não vou aceitar qualquer coisa, enfim, né? Então, e daí nisso, na procura pelo trabalho, aquela, será que vai fechar a conta? Não vai, né? Tem que, depois de 3 anos, ter um empregador novo, pra mim, foi um grande baque, assim, sabe? Porque eu saí com aquela ideia, nunca mais vou ter empregador. Eu pensei, bom, não é tão ruim assim empregador, porque eu quero pagar minhas contas, quero melhorar meu inglês, vai me fazer bem, né? Então, perder meu tempo livre, especificamente pra mim, foi um baque, assim. E, querendo ou não, assim, eu e meu marido, a gente casou no meio da pandemia, né? A gente assinou os papéis pra vir pro Canadá, inclusive. A gente tava morando, e por estratégia, a gente tava morando com a minha sogra e com a minha mãe, assim. A gente revezava, né? Cada um de uma cidade. A gente não teve o nosso tempo junto, assim, como casal, nessa rotina. Então, a gente construiu aqui, né? Então, no meio daquela... Então, diferente de outras viagens do tipo, que legal, vou morar fora, eu intercâmbio, vou curtir tudo. Dessa vez foi vida real, né? Nossa, a gente tá vindo para refazer uma vida com toda a responsabilidade que a gente já tinha no Brasil, sabe? Então, foi a mais desafiadora até agora. Então foi um combo de situações, né? Não foi só o fato de você estar num país estrangeiro, ter que se comunicar com pessoas no outro idioma, assim. Foi uma coisa que já tinha uma situação toda construída por trás de todo o processo. Isso aí também é bem complicado. E agora, assim, com 5 meses eu, tipo, tô respirando, sabe? Agora eu já vi como que minha vida vai funcionar aqui, tô bem. Mas foi um caos esse começo. Imagino. E agora fala uma coisa, eu não sei bem, você já falou também que já teve contato com canadenses aí. E eu sei, bem, a gente escuta falar, não conheço muitos canadenses, não conheci muitos canadenses, mas os que eu conheci são muito cordiais e muito educados. Eles são mesmo assim receptivos com estrangeiros a esse ponto de realmente entenderem a situação da galera que está indo? Eu tô falando da população, nem do governo, não tô falando nem do estímulo governamental, né, de que eles precisem de mão de obra para trabalhar no país, mas a população em si mesmo. Eles tratam bem, como que é a relação deles com o estrangeiro? Acho que a primeira impressão, quando a gente compara, assim, o pouco que eu tive de contato dos Estados Unidos, que eu morei ali em New Jersey, e agora chegando no Canadá, quando você pega o canadense mesmo, ele é realmente muito polite, né? É um povo direto, porque a cultura norte-americana tem disso, é papum, né? Gostou, gostou, não gostou, não gostou. Mas eles estão sempre no I'm sorry, né? Hope you're doing good. Eles são super polite, realmente, em tudo. Só que, acho que tem uma coisa que não muda no mundo, que é, se a pessoa morou a vida inteira naquele lugar e, de repente, ela não tá acostumada a ver tanta gente de fora. De repente, ela sente que a cultura dela está sendo perdida. Existe um lado conservador disso, mas, obviamente, em cidades maiores você vê menos. Até porque, quando você anda na rua, você vê menos canadenses, né? E esses canadenses que estão aqui em Vancouver ou estão em Toronto, eles já estão mais adaptados assim. Mas quando você entra aqui, você vê também que existe essa parte mais conservadora, ainda mais quando você vai para o interior. Existe muitas críticas ao Trudeau, pelo Trudeau, e a gente não sabia, a gente vê o Trudeau de fora, que legal o Trudeau, super respeitador, que é imigrante, essas políticas sustentáveis, lá. Só que ele é muito criticado aqui internamente por levantar essa bandeira, né, de ser legal com todo mundo, mas na hora do vamos ver, de aprovar lá, de dar a voz, né, nas reuniões, né, enfim, ele é um veto. Ele vai pelo que os conservadores estão falando, não quer, então não vou fazer, mas muito polite. Então tem certas críticas em relação a isso, sabe? Mas ao mesmo tempo, o Canadá é tão engajado com isso que assim, sabe, estamos tentando. Então a gente se sente bem acolhido, eu não posso falar que não. Então tem o debate, né? Porque isso é importante. Quando tem espaço para o debate, significa que realmente existe uma possibilidade. O problema é que quando você fecha a possibilidade de haver um debate de qualidade para resolver qualquer situação, né? Eu falo até do Brasil mesmo, muitas coisas. Exato. Não é? Eu acho que quando você tem espaço para o debate, já é um avanço muito grande. E o debate de bom nível e respeitável. Não aquela coisa do vamos encerrar, não vamos conversar com aquele porque aquele é de esquerda, conversar com aquele porque aquele é de direita, ou porque é evangélico, ou porque não sei o quê. Justamente para não deixar que avance qualquer tipo de pauta e deixar com que as pessoas recebam as informações de maneira correta e possam, talvez, desenvolver uma opinião um pouco mais
um pouco mais, com uma base um pouco melhor, né? Que tem esse debate. Então, mas é interessante isso. E agora, em relação ao trabalho por aí, né? Você está estudando, você está estudando e trabalhando. Eu não lembro a última vez que eu fiz isso, eu estava em São Paulo ainda, eu acho, de estudar e trabalhar. A não ser idioma, tá? Idioma que durante um tempo eu tive que trabalhar e aprender o alemão também e tal. E é danado você fazer isso. Como que dá para conciliar esse negócio aí? Tipo, você como estudante aí, você pode trabalhar tranquilamente, sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de limitação, ou não? Como funciona? Se você vem para estudar pelo college mesmo, né, para fazer a faculdade, você tem direito a trabalhar 20 horas por semana. Isso mudou um pouco. Antigamente, qualquer estudante, quem vinha para estudar inglês nas escolas de inglês, podia trabalhar também. Hoje em dia, não. Hoje eles estão focando, até porque está muito ligado com o incentivo à imigração aqui. Eles querem trazer mais pessoas para estudar pelo college, né? Então, eu posso trabalhar 20 horas. Eu acho que, pelo que eu vi, né, dos outros estudantes aqui do MBA, é puxado para todo mundo, sabe, essa dupla jornada. Mas dá para conciliar, e a grande maioria faz isso mesmo, né? É uma pessoa ou outra que eu vejo que ela não tá trabalhando, mas ela tem o cônjuge que ajuda também, sabe, né? E em relação a arrumar trabalho, não é difícil mesmo. Eu não sei como que é em Berlim ou na Alemanha como um todo, se é mais fácil, se não é, enfim. Mas aqui realmente tem muita oportunidade, né? O ponto é você se conhecer bem, de pensar o que eu me sinto bem fazendo, né? Eu me sinto bem, eu me achei no trabalho dos eventos no estádio de ice hockey. Tem tanto concertos e shows quanto os jogos de ice hockey mesmo, né? O que eu achei um esporte maravilhoso, que eu não conhecia, super bonito, né? Enfim, né? Não entendo nem as regras. Não sei ainda, né? Mas eu ainda acho bonito de se ver. Eu ainda tô naquele do environment, que eu acho legal, sabe, né? Só que assim, eu trabalho de final de semana e eu posso escolher os dias que eu trabalho e os dias que eu não trabalho. E minhas escalas são geralmente 4 da tarde até 11 horas da noite, sabe? Eu me adapto bem com um horário mais flexível, porque eu gosto de fazer outras coisas. Mas se tem uma pessoa que gosta mais de uma rotina organizada, não é o trabalho ideal. Então, de repente, num escritório, onde vai ser das 9 às 5, né? De dia de semana, né? Daí faz mais sentido a pessoa procurar nesse sentido, assim, né? Mas, no geral, eu vejo que quando a gente chega, quem tem trabalho acaba arrumando 2 trabalhos, em muitos dos casos, né? E quem é estudante acaba sempre arrumando um trabalho ali para conciliar, para poder dar conta. Porque, realmente, Vancouver é uma cidade muito cara e esse começo acaba sendo mais difícil. Uhum. E agora, antes de avançar, eu gostaria de fazer 2 perguntinhas que tem a ver com uma pesquisa que eu faço, que eu já te falei também em off, isso em algum momento vai se transformar em alguma coisa. A primeira delas é o seguinte: você, numa escala de 100%, quantos por cento a sua decisão de sair do país, ela foi tomada pensando no seu lado pessoal e quantos por cento pensando no lado profissional? Eu sei que geralmente é uma linha talvez muito difícil da gente traçar dependendo da situação, mas talvez você tenha isso um pouco mais claro do que algumas pessoas. Eu fui beleza, 50-50. 50% foi por motivação pessoal, 50% por motivação profissional. Você, como chegaria mais ou menos num denominador aí final? Eu ainda acho que é tudo junto, pessoal e profissional. Eu não sei se eu consigo separar muito, mas 80% pessoal. 80% pessoal. E aí eu vou para a segunda pergunta, que esse já é o cerne mesmo da minha questão. Nós, como brasileiros que moramos fora do Brasil, você acha que nós temos condições, de alguma forma, ajudar o nosso país, ajudar o Brasil a se desenvolver como nação? E aí eu posso te dar algumas pistas sobre respostas de que algumas pessoas me deram. Algumas foram no sentido mais financeiro da questão. Tipo, eu mando dinheiro para minha família, né? De uma forma ou de outra, ajuda ali a movimentar a economia local, pelo menos no entorno onde eles vivem ali. Outras pessoas são mais engajadas com ONGs ou com... não só ONGs, mas, não sei, casas de repouso, projetos sociais e tal, e mandam dinheiro também para essa galera, para poder ajudar. Outras pessoas foram mais pro lado do tipo, eu crio conteúdo. Então, eu criando conteúdo, eu também
estou compartilhando cultura, estou compartilhando a vida no exterior aqui, de alguma forma isso pode ajudar também em pessoas que se interessam por isso lá. Outras pessoas, e isso foi uma resposta muito interessante que eu tive também de algumas pessoas, algum tipo de, eu estou chamando por enquanto de diplomacia informal, mas não tem um nome certo para isso, talvez tenha, eu não estudei suficiente para saber, que é do tipo, eu me comporto aqui de uma maneira para que as pessoas vejam que não são todos os brasileiros que são bagunceiros. Então, quer dizer, eu tento representar o meu país aqui, fora da forma como eu ajo, da forma como eu interajo com as pessoas também, né? Então, de trazer uma boa imagem, de defender uma boa imagem do país fora. Então, quer dizer, existem gamas diferentes de maneiras que as pessoas me responderam. Na sua opinião, isso de alguma forma pode ajudar o Brasil a se desenvolver melhor, a gente ajudar as pessoas lá, ou você acha que não tem a mínima chance de que a gente aqui fora possa contribuir com o desenvolvimento do Brasil? Nossa, essa é uma pergunta difícil, né? Uma baita de uma pergunta, dicas de bem passagem. Conflitante. Uhum. Uma coisa curiosa é que, como eu fiz uma faculdade pública no Brasil, eu sempre tive aquela coisa... quero morar fora, mas eu sempre quero voltar pro meu país para poder ajudar, eu quero contribuir lá. Eu também. Sério, isso mudou. Então eu pensei, tem algumas verdades da vida que a gente vai entender que a gente vai mudar de posição, né? Que a gente pensa assim, cara, putz, estudei de graça, cara, estudei de graça e tal, vou precisar de alguma forma devolver esse serviço que me foi prestado, né? Porque pô, você tem um estudo de qualidade, né? Você tem várias opções dentro da sociedade brasileira, uma coisa que pode te dar muitas opções, né? Dentro do Brasil, você ter estudado numa escola pública, numa faculdade pública e tal, aí você vai embora. Você vai embora do país. Mas eu não tenho culpa nenhuma mais também. Faz tempo também. Eu pensei felicidade primeiro e depois a gente dá um jeito de trabalhar isso depois, né? Então, por isso, sim, eu tenho um apego de que a gente morando fora, eu acho que a gente mostra um outro caminho. E principalmente, assim, no campo das ideias, no campo das soluções, de perspectivas. Como hoje eu crio conteúdo, eu tenho noção de quando eu converso com pessoas de outras nacionalidades, com indiano, com japonês, com canadense, eu tô mostrando pra minha família que nunca pensou, que achou que é legal viajar, mas é legal viajar para turismo, né? Eu vou lá, vejo a Torre Eiffel, é muito legal, ou vou lá para uma praia, é muito lindo, nananã. Mas tem pouca gente que consegue, de fato, mostrar aquele lado de como que eles pensam, né? E mostrar uma nova perspectiva, né? Essa é a parte que eu gosto sobre criação de conteúdo. E então, sim, o que a gente faz, o que a gente conta, e o fato de eu vir para estudar fora, pensando estrategicamente de ganhar numa moeda mais forte e ainda com aquele intuito de empreender, eu acho que pode inspirar outras pessoas. Não sei se inspira hoje, mas acho que pode inspirar. E hoje, inclusive, meu marido, ele tá aqui num trabalho na área financeira. E hoje a gente pensa, quando a gente começar a juntar um investimento aqui em dólar, por exemplo, a gente ainda não sabe qual que é o melhor caminho, se a gente investe aqui ou se a gente continua investindo no Brasil, sabe? Então, ainda acho que tem essa possibilidade que a gente vai querer continuar investindo no Brasil, porque tem muito mais oportunidade lá, porque apesar de ser um mercado mais arriscado, também tem um retorno maior, sabe? Então, acho que conversa com tudo isso. E todos os exemplos que você acabou de dar agora, realmente, tudo se encaixa. E eu espero que eu consiga também mais pra frente, que eu, sei lá, continue ajudando em projetos brasileiros, continue pensando em ONGs, né? Enfim, investindo lá mesmo, né? Hoje eu ajudo empreendedores brasileiros por uma non-profit, mas que tá aqui no Canadá, né? Então eu ajudo... Então, de certa forma, sim, estou ajudando, porque claro, a gente dá informação, a gente conecta brasileiros aqui no Canadá para eles empreenderem aqui, né? E e muita gente pensa, porque é fácil o brasileiro que está no Brasil pensar, eu quero ganhar em dólar, então eu só vou criar um site e vou começar a vender, né? Não é bem assim, tem toda uma parte cultural envolvida, né, e tudo mais. Então é por isso que a gente faz esse trabalho hoje, né? Para o brasileiro que está no Brasil pensar as possibilidades que ele tem, e sim, ele tem hoje muitas possibilidades se ele quiser ganhar uma moeda mais forte e se colocar em outro mercado. E para o brasileiro que está aqui no Canadá e pensa, puxa, eu não sei se eu tenho incentivo para mim, não me sinto preparado, eu sou imigrante, né? Então, para a gente dar o suporte e se fortalecer como um todo, né? Tem muito espaço para a gente, né? Então, a gente ajuda conectando, né? Com networking. Então, deixa eu entender só essa última parte. Então, por exemplo, eu sou brasileiro, mas se eu sou um empresário brasileiro, mas estou estabelecido no Brasil, mas se eu quiser investir ou criar algum business em solo canadense, daí isso também é possível?
por esse tipo de contato que você estabelece entre as pessoas? Sim, é possível. Hoje a gente não dá uma consultoria por essa non-profit, que chama FCBB, né? Federation Canadian Brazilian Business. Mas a gente conecta. Então, por acaso, se você já tem um negócio no Brasil e você vê o potencial dele, eu tenho esse produto aqui, eu acho que se encaixaria no mercado canadense, eu posso conectar você com uma empresa de importação e exportação, por exemplo. Ou se você tem uma empresa do ramo financeiro, faz remessa, enfim, vários serviços ligados ao financeiro, ou também burocráticos, né, enfim, de comércio internacional, a gente também consegue te conectar com brasileiros que estão aqui. E tem uma gama gigante, né, no mercado de tecnologia. Então, startups do Brasil, que às vezes estão ali numa cidade pequena com recursos limitados, tem grana na mesa do mundo inteiro, o mundo inteiro querendo chamar startups, só que nem sempre a gente consegue informação estando no Brasil, né? Então, tem algumas políticas direto para startup e para empresas em tecnologia, né, no geral, né, já que a gente está falando que se você tem um serviço mais inovador, né, enfim, ligado à tecnologia, os países de primeiro mundo, obviamente, estão de olho em serviços que vão ser numa moeda mais fraca, porque vai fazer muito mais sentido. Então, em algumas indústrias faz mais sentido você pensar, mas se você não tiver um negócio que quiser criar um do zero, é óbvio que é possível, mas assim, a pessoa já morou fora, porque se a pessoa também nunca morou fora, para ela simplesmente virar a chave de criar um site e começar a vender, pode até acontecer, mas tem que ter uma série de fatores, né, que vão dar certo. Funcionar tudo, né? Tem que funcionar tudo. Não é só criar um site em inglês, mas é entender muito do mercado, de como que, né, o comportamento do consumidor do outro país, né, enfim. Então, assim, pode acontecer? Pode, mas o primeiro que a gente faz é dar informação para ver o que é possível, o que não é possível, qual que é o seu perfil, né, o que você está disposto. Para o empreendedor / empresário mesmo, né, que tem um negócio sim e está disposto a fazer o que é possível para expandir o negócio dele em outro país, a gente não fala em grana nem nada, mas eu gosto de dar essa dimensão para as pessoas. De ter 5 a 10 mil dólares no mínimo que você tem que estar disposto a investir nisso. Porque não pode ser, vamos ver qual é que é. Porque você tem que contratar profissionais qualificados no outro país para fazer essas alianças, né? Ninguém vai vender o seu negócio gratuitamente, né? E você precisa ter muita informação para poder entrar em outro mercado, né? Mas tudo é possível, depende do que você está disposto. Só que assim, ainda o que funciona muito a gente dá muita informação para o brasileiro querer estar aqui no Canadá e daqui ele prosperar o negócio dele também, né? Ou às vezes ele tem um parente que está aqui, então você faz o gancho, né? Enfim, tem várias possibilidades. Eu sei que você chegou há pouco tempo aí e, bem, começou a ter contato com os canadenses. Você contou um pouquinho deles já agora há pouco. E eles são pessoas, como você mesma afirmou, muito cordiais, embora sejam diretos, eles são muito cordiais. Eu imagino que também, inclusive, quando eles têm conflito entre eles também, deve ser uma coisa muito difícil, né? Eu não sei se eles têm que pedir, que eles já começam uma briga pedindo desculpa. Você já testemunhou algum conflito entre o pessoal aí? Falou, pô, os caras são tão educados que nem a briga saiu. Acontece esse tipo de coisa aí ou não acontece? Puxa, eu acho que eu não cheguei a pegar nenhum momento assim que foi muito educado os dois. Mas eu acho que, de repente, pode dar um conflito entre culturas mesmo. Entre eles, não. Acho que entre eles se entendem. Como eles também... Eles são polite, mas eles também são muito diretos. Então, se por acaso os dois estão na mesma sintonia ali, não tem problema nenhum. Você tá errado. Mas veja bem, não, mas você tá errado. E não tem aquele questionamento que, de repente... não sei se é da cultura brasileira, mas a gente tem aquela coisa dos justificar e lá, isso... Eu acho que até pelo inglês ser uma língua mais enxuta, papum. Fez certo, fez errado, entendi, vou corrigir. Pá, e seguiu a vida. Então, nessa parte, até meio parecido com o alemão, assim, de ser direto, né? Obviamente que o alemão é muito mais direto. Eu não saberia dizer quem é o mais direto, mas aqui realmente não tem muito rodeio para falar as coisas. Essa parte eu acho muito boa. E existe um respeito ao tempo das pessoas que eu acho sensacional também. Então, se a gente marca uma reunião, aquela reunião já tá meio pré-estabelecido. O que a gente vai fazer lá? Pô, me manda um material antes. Eu quero dar uma lida. A pessoa já vai centrada para a reunião, vai durar 15 a 30 minutos. O que geralmente no Brasil a gente sabe que o mais importante é a imagem que a pessoa tá tendo ali, você sentir a vibe do lugar, se sentir acolhido. Então, muitas vezes a gente vai despreparado pensando em
deixa eu entender a pessoa, fica 1 hora só para os dois se conhecerem e não saiu nada de lá, né? É muito comum, né? Essa é uma observação legal que você fez, porque eu não vou me lembrar quem me falou mesmo. Eu sei quem foi. Uma amiga minha que eu entrevistei também pro canal, que é francesa, a Juliette, ela contou também que quando ela mora no Brasil hoje, tá? Por isso que eu a entrevistei, né? É uma pessoa que ela tem, quer dizer, ela é francesa, mas ela se estabeleceu no Rio de Janeiro e ela trabalha lá numa empresa que também faz... Qual que é a empresa, cara? Eu acho que também União em Comércio Brasil-França, alguma coisa a respeito disso. E na França também é muito assim, são muito certinho com os horários, então tá todo mundo ali já sabendo que eles vão ter 20 minutos para falar sobre um determinado assunto e depois já era. E ela teve muitas dificuldades com os brasileiros no começo, principalmente, porque assim, o brasileiro, ele tem um momento, é uma sistematização do negócio, tá? É que eu nunca me atentei a isso, mas ela tá corretíssima na leitura dela. O brasileiro sempre tem ali no começo da conversa uns 10 minutos, 15 minutos, que é papo furado. Que tipo assim, é coisa pra quebrar o gelo, é coisa pra saber como foi o dia. É tipo aquelas perguntas que você nem presta atenção na resposta, só que é ali para as pessoas entrarem, digamos, no clima, se conectarem melhor. Pro brasileiro isso é importante para fazer negócio com o brasileiro. E ela disse que no começo ela se sentia muito, muito ofendida muitas vezes. De que ela fala, eu planejei minha reunião aqui para ter meia hora, né? Mas assim, durante 10 minutos o cara só contou do final de semana dele, né? Então, quer dizer, depois que ela começou a aprender, falou assim, para esse tipo de conversa, eu vou ter que reservar, ao invés de reservar 30 minutos, eu vou ter que reservar 40, porque eu sei que 10 minutos dali vão para nada, não é só a coisa do informal. Ela não viu nenhuma vantagem, ela não sentiu nem bem ali. Pois é, mas agora ela já acostumou, ela já tá no Brasil já faz um tempinho, e ela já me conhecia, o marido dela é brasileiro, né, quando eu a conheci, nós nos conhecemos no mestrado, fizemos mestrado juntos, e aí, na época, ela já namorava um rapaz, que hoje é o companheiro dela, que é brasileiro, e aí, quando ela foi pro Brasil, ela já tava um pouco brifada, vamos dizer assim, mas ela não tinha começado a trabalhar com a galera ainda. Quando ela começou com esse trabalho, aí foi difícil. Mas eles já estão acostumados. Eles fazem até piada com isso lá, né? Quando eles vão marcar alguma coisa, falam, tá bom, mas a gente vai marcar para as 16 horas estilo Brasil ou estilo França? Se for estilo França, eu sei que eu vou poder chegar ali 5 minutos antes. Se for estilo Brasil, eu sei que eu tenho ainda meia horinha. Depois do negócio. Porque, assim, piada. A gente tem que aguentar, né? Porque nós somos assim mesmo. Que legal. Né? E vem cá, você também, não sei se você já teve a oportunidade de conversar com a galera aí, bem, você deve conhecer a cultura americana também, que você morou lá, eles fazem muita piada com canadenses, né? E, inclusive, quando você vê filmes de comédia ou séries de comédia, eles fazem várias coisas. Às vezes não é, tipo, pejorativo, mas eles fazem piada, né? Tipo... É o vizinho ali, né? É o nosso argentino ali, mas diferente. Isso, exato. E são piadas, assim, que às vezes elas são um pouco ofensivas, eu acho, mas muitas vezes eu acho que é só uma brincadeira mesmo. Aí eles fazem piada com americanos ou não rola esse tipo de coisa? Puxa, sabe que eu não cheguei a pegar, assim, nada... Mas é muito visível a diferença de cultura, sim, principalmente ligada ao risco, porque o canadense é muito educado, muito polite, e ele é totalmente averso ao risco. Se tem uma chance, 20% de chance de dar errado, mas 80% de dar certo, melhor não. Melhor não, olha. Bem. E o americano não vai que dá. Então nisso eles são um pouco mais agressivos, e o canadense um pouco mais conservador, assim, sabe? Então, mas eu não vejo, assim, eles falando dos americanos, não vi. Então, assim, eu também, eu não conheço, né? O que eu vejo de americano, a primeira coisa que me vem à cabeça quando eu penso nessa relação entre eles aí, é o South Park, né? Que é um desenho que eu acho, nem sei se passa mais esse negócio aí. E também How I Met Your Mother, que tinha uma personagem, né? A Robin. Eu lembro muito. Você lembra? A Robin, e aí o Barney sempre fazia piadas, entregando aqui pros internautas as séries que eu assisto. Eu assisti How I Met Your Mother, eu achei legal, tá bom? Eu não me julguem. Ou me julguem também, não tem problema. Eu assisti muito. Você assistiu? Então, e o Barney fazia sempre piadas, né? Com os canadenses. Sempre tinham piadas internas ali. Pô, pelo jeito, ela leva muito na brincadeira. As pessoas levam na brincadeira também. Aqui existe, na Alemanha, coisas entre austríacos e alemães, por exemplo. Ou entre franceses e alemães. Sempre tem uma piadinha ou outra, sabe? E
Mas enfim, é coisa de história. Sabe aquela rixa histórica? Né? Sim. Sempre tem, pô, vizinho, faz muito tempo. Aconteceu umas guerras aí uns tempos atrás, então o pessoal sempre tem né, uma coisa, uma piada aí. Verdade. Fazendo a galera. No seu tempo que você já teve aí, já deu pra visitar as praias da cidade? Ou não deu ainda? Então, nossa, Vancouver é realmente uma das cidades mais bonitas que eu acho que eu vou morar na vida, porque aqui é uma cidade bem moderna, tipo, é uma cidade relativamente pequena, mas tem toda a natureza, né, ao redor, assim. Então, eu já tô privilegiada, porque eu tô aqui em downtown, inclusive, e eu olho pra direita, eu consigo ver as montanhas de lá. E ali mais pra esquerda tem uma praia, assim, sabe, né? Mas como eu acabei de chegar, eu ainda não usei muito do meu lado turista, né? Então eu fiz pouca coisa. Eu tô no meu primeiro break aqui do college, então eu tô aproveitando mais pra curtir a cidade e tal. E tá Fui no frio também, museu. não tá calor ainda, né? Oi? Não tá calor ainda, né? E bem lembrado. E aqui é muito marcado por chuva quando a gente chegou em outubro. Essa seria a minha pergunta pra você, a minha próxima pergunta sobre as chuvas. Nossa, inclusive foi um dos pontos da frustração quando a gente chegou mesmo. Uhum. Porque foram uns 10 dias só chovendo, cidade cinzenta, né? Eu sei que Berlim é bem cinzenta também, né? Bastante, eu não acho ruim, eu não acho ruim ser cinzenta, mas quando você tá chegando num país novo ali, né, e realmente só chove, daí você fica meio frustrado. Mas agora em fevereiro, meio que tá abrindo vários dias de sol, assim, sabe? Então, e quando a gente chegou, como a gente pegou só chuva, e depois até nevou aqui, nunca neva em Vancouver, mas esse dezembro aqui a gente teve o White Christmas, né? Pegou mais frio e tal, né? E daí a gente ficou, nossa, só tem frio, chuva, e eu nunca tinha vivido aquela parte do pôr do sol às 4h30, sabe? E a gente ficou, imagina, né? Como que é viver numa cidade assim, né? Mas agora, fevereiro, tudo mudou, já é uma outra cidade. E todo mundo fica, quando chegar o verão, você vai ver o que é bom. E eu ficava, mas que saco, só existe cidade no verão. Mas agora eu tô entendendo, porque realmente fica tudo mais legal, né? Antes não tinha gente na rua, agora tem gente na rua. Já tem nos restaurantes que colocam as mesinhas pra fora, né? Então, realmente, é outra vida. Eu vou falar sobre 2 pontos que você comentou, que é o lance do verão nas cidades do hemisfério norte. Aliás, você já percebeu um pouco, pelo menos que as estações elas são muito marcadas, né, tal. Você consegue perceber a mudança das estações de uma maneira muito mais clara. E entre, meio ali do outono, né, e final do verão, começo da primavera, o pessoal tem um humor um pouco estranho, são mais retraídos. Quando vai chegando ali no meio da primavera e começo do verão, o humor das pessoas muda de uma maneira que você pensa que é outra cidade, que você pensa que você está em outro lugar. Eu não entendia muito isso antigamente, quando eu não dava muito valor a isso, antes de morar aqui em Berlim, ao sol, por exemplo. Eu, inclusive, me sentia muito incomodado com o sol no Brasil. Eu achava uma coisa muito desagradável. Hoje em dia, faz um solzinho, eu já tô sentado ali fora. Solzinho, tá 5 graus. 5 graus. Tô ali sentado, ali tomando sol. Mas assim, porque você começa a dar valor nesse tipo de coisa, porque realmente você tá em outro ambiente. Eu já percebi que automaticamente, eu tenho esse período que os ursos fazem também, e os esquilos fazem também, da hibernação, né? Durante aí um tempo do ano, eu não tenho vontade de fazer nada. Eu não tenho vontade de sair, né? Preciso trabalhar, beleza, tudo bem, não tem problema. Mas eu não tenho vontade de fazer nada. Eu não posto nada, por exemplo, no meu Instagram. Olha que coisa. Eu não posto nada no meu Instagram. Inverno, assim, esse tipo de coisa. Só uma fotinha de neve, esse tipo de coisa. Mas chega no verão, que começa a ter mais rolê e tem mais sol. Eu já começo a fazer um monte de stories, né? Já posto umas fotos mais legais e tal. Porque eu sinto mais vontade de fazer. Porque realmente eu tenho tá apreciando ali o momento mesmo, né? E olha, as pessoas mudam. As pessoas sorriem. Olha, sorri. Gente, é verdade. Né? Então, eu nunca imaginei que fosse ser tão assim mesmo, mas Pois é. No inverno, todo mundo fecha no casulo, e fica lamentando a vida. Quando chegar o próximo verão, Ficava, gente, mas não tem cabimento a gente se comportar assim. E quando a gente chegou aqui, o sol se punha 4, 5 da tarde, eu pensei, mas o que eu vim fazer nesse Vancouver, que é uma cidade calma desse jeito, que 5 da tarde tudo fechou. Mas agora Vancouver já tá toda faceira já, porque o sol se põe às 7, todo mundo andando na rua, né? Já tem música ao vivo nos lugares, né? E ficou, então beleza. Você vai pegar. 3 meses. E agora você vai pegar daqui a pouco também, então, o sol ficando por mais tempo também, né? Porque o sol vai se pôr aí, tipo, 9h30 da noite também,
né? Hemisfério norte. Então. É legal, eu E é curto. incrível, porque em 2 meses mudou de 4h30 da tarde para 7 horas da noite, assim. Incrível, assim, é muito grande a mudança, né? E Eu aí, nunca seu dia é muito mais longo. É legal, eu acho legal. Eu também acho bem legal. Aí E também, o pôr do sol chega aí até 9 da noite no verão? chega no verão um pouco antes, começa a escurecer tipo 9h20, ou depende, né, claro, mas porque também cada dia num minuto diferente. Mas chega assim, às vezes, tipo 9h30 da noite, o sol tá começando a se pôr, né? No pico do verão é assim. Mas o que você falou de ser escuro, pra mim, é pior do que frio. A parte da escuridão aqui do inverno realmente é deprimente. Sem dúvidas. Havia uma época que eu também trabalhava num lugar que eu entrava às 8 da manhã e saía às 5 da tarde. Eu não via o sol, eu via pela janela, mas eu saía de casa, eu tinha que estar lá às 8, o sol não tinha saído ainda, começava a sair às 8h30 da manhã, e quando eu saía, né, às 5, já não tinha mais sol, já estava tudo escuro. Escuro mesmo. Bizarro, né? Bizarro, cara, bizarro. Isso Acordar deixa 8 da deprimente. manhã. O sol vai começar a nascer 8 da manhã muito tarde, né? É muito tarde, é muito tarde. E aí, você tem que fazer estoque de vitamina D, porque, assim, é uma recomendação que eu te dou. É você tomar vitamina D ajuda a compensar um pouco isso aí, a coisa do humor, de você não Eu sei. entrar numa deprê, sabe? E por enquanto eu ainda estou em época de tomar. Eu acho que eu paro de tomar ali no meio de abril, aí eu já posso parar de tomar. Mas chega ali agosto, eu já começo a tomar minhas gotinhas de vitamina D. Eu achei que isso não fazia muita diferença não, mas faz sim. Nossa, eu gostei de saber. Vou até contar pro meu marido, ele vai adorar essa novidade. Vamos. Andrei é cultura, Andrei também é cultura. Cultura médica, cultura vitaminal. Você já conseguiu... Bem, voltando, falar das chuvas, né? Antes que eu tenha falado que era o segundo ponto aí, porque o que eu escutei falar de Vancouver é que chove tanto aí que você encontra, tipo, guarda-chuva, capa de chuva e galocha até em açougue para comprar, porque é uma coisa generalizada, assim, tem vários dias no ano que chove, né? Não são tempestades, mas chove, né? Sim, a gente tá acostumado. E eu tava acostumado a morar em São Paulo também. Tipo, a gente fala Terra da Garoa, beleza, não vai ser nada diferente. Mas é impressionante como é muito mais dias de chuva do que de sol. Eu acho que se a gente pegar ali a estatística, é isso mesmo, né? E a primeira impressão que eu tive é, nossa, pro newcomer de Vancouver, tem que ter um kit da galocha e o kit da roupa. O mais importante do que a roupa de frio é a roupa de chuva. E tem dia que eu fico pensando, quero colocar um casaco, mas eu tenho que pensar, não, mas se chover, eu preciso ter o capuzinho também. Então, minhas roupas, eu sempre tenho que pensar se vai chover ou não, sabe? Então, fica mais limitado. E a primeira coisa foi a galocha que eu comprei. Muito inteligente. Foi ótimo essa aí. E me fala uma coisa, do que você já conseguiu fazer até agora aí, eu ia te pedir para você me falar, assim, 3 rolês que você conseguiu fazer e que você poderia me falar assim, olha, esses 3 rolês aqui, se você visitar Vancouver, você precisa fazer, porque são muito legais. Apesar de eu não ter feito muita coisa que eu gostaria, falando assim, pessoalmente do que eu fiz, com certeza explorar downtown aqui, a cidade, o centro de Vancouver mesmo, porque você vai ter aquela noção da multiculturalidade quando você anda na rua e você vê os restaurantes, a influência que a gente tem asiática aqui. E é uma cidade muito bonita, muito moderna. E ir para North Vancouver, porque é onde tem as montanhas, onde tipo, é muito famoso pela Grouse Mountain, a Cypress Mountain, a Capilano Suspension Bridge. Então a natureza aqui realmente é muito marcante para quem vem, para fazer snowboarding, né? Enfim, né? Para fazer as trilhas e tudo mais. E uma agora bem pessoal minha que eu amei a conhecer foi o Museu de Vancouver, porque quando você tá no lugar e conhece um pouco mais da história, né? Tipo, faz você se sentir um pouco mais em casa. E eu não sou aquela pessoa que, eu sou obcecada por museu. Eu não gosto de qualquer museu. Eu gosto daquele museu que você entra e você se sente em outro lugar mesmo, com música, com textura, com design, né? E foi isso que eu tive no Museu de Vancouver, né? Então, para mim, hoje são essas 3 dicas de explorar a natureza de North Vancouver, principalmente as montanhas ali e os parques, downtown e um museuzinho para ter um pouco da cultura da cidade. Então, eu li também, agora que você estava contando um pouco de Vancouver, Vancouver é uma das cidades mais locadas para filmes de Hollywood, né? E também tem essa particularidade. É o Hollywood do Canadá aqui. Só que assim, tem mais opções, aliás, de diversificação de tipo de filmagem do que Los Angeles. Sério? E olha,
mais barato. Então as pessoas Então, vão filmar em Vancouver ao invés de filmar em Los Angeles. Mas eu sempre fico pensando, será que eu vou dar sorte de algum momento eu pegar ali uma cena de um filme, ou ser Olha, figurante? eu vou estar acompanhando o seu perfil, e aí no momento você vai postar e você pode inclusive me marcar, porque eu vou querer ver o que você viu, o que você flagrou ali, porque... E sabe, então eu acabei de lembrar, aqui é muito comum mesmo os jobs, né, nos filmes, assim, né? Então tem sites de recrutamento para você ser figurante, para você trabalhar na produção, tudo mais, né? Então é mais um atrativo para quem tá pensando nesse lado mais artístico, mais cultural, né? Aqui é um ponto forte mesmo. Tem oportunidade. Tem. E a pergunta mais importante dessa entrevista, você está feliz? Sim, tô bem feliz. Eu passei Motivada. por um momento de adaptação mais punk, mas sabe aquela sensação de tô equilibrando os pratos, eu tô onde eu gostaria de estar? Então essa sensação. Essa melhor do mundo. Se sentir em casa. Beatriz, E muito você? obrigado. Eu estou feliz por muitas coisas. Eu gosto muito de morar em Berlim. Isso, pra mim, é assim, eu vou tirar a Alemanha, tá? Eu não vou falar que eu gosto de morar na Alemanha, mas Berlim, sim, é um lugar que eu me sinto à vontade. E talvez seja, dos lugares que eu morei em um monte de lugar, dos lugares que eu já morei até hoje, seja o que eu mais me senti identificado. Eu não digo que foi o que eu mais me senti à vontade, porque você morar em um lugar onde as pessoas falam um idioma estranho pra caramba, não é um lugar onde você se sente completamente à vontade. Mas eu estou muito satisfeito com a vida simples que dá para se levar aqui em Berlim. Como é muito parecido com Vancouver também, né? A galera é mais diversificada, então você encontra inclusive alemães aqui na cidade, mas tem uma diversidade muito legal e tem possibilidades também de rolês muito interessantes, tanto na parte cultural, quanto se você gosta de um rolê mais moderno mesmo, ir numa discoteca e tal. Não é muito minha vibe, eu gosto muito de bar, porque essa coisa da pandemia também broxou um pouco, mas eu gosto muito de bar em jazz, por exemplo. Aqui tem umas possibilidades muito legais desse tipo, de você pegar um jazz legal e tal, tomar um vinho legal num lugar legal, tomar um coquetel legal também num lugar interessante. Então, Berlim oferece isso. Em uma cidade que é uma capital e ela não é grande, né? Ela, embora seja uma capital, uma cidade com 3 milhões de habitantes, tem tudo aqui que você queira fazer, e é um lugar em que os conservadores, eles são a minoria. Então é um lugar legal. Assim, eu não tô criticando esse tipo de coisa, mas é porque aqui as pessoas se impõem de uma maneira que talvez em outras cidades alemãs fosse um pouco mais complicado de fazer. Faz sentido, né? Então eu me sinto confortável aqui em viver aqui sem contratempos maiores. O único risco aqui que aconteceu, por exemplo, em 2016, teve um atentado terrorista aqui, não acontece, né? É o tipo de coisa que você mora numa cidade grande como é Berlim, como é... Não sei se é o caso de Vancouver, mas como é New York, como é Paris, sempre tem esse tipo de coisa, pode acontecer, mas acontece muito de vez em quando, não é uma coisa que é corriqueira. Então, fora isso, sim, é tranquilão. Você não precisa de carro, né? Eu não tenho carro, então você vai em todo lugar de transporte público. Então, a qualidade de vida que a gente pode ter aqui é muito interessante. Então, sim, nesse sentido eu tô feliz. Eu só queria ter mais dinheiro. Eu acho que... Nunca é demais, né? A única coisa que me deixa infeliz no momento é não ter mais dinheiro. Mas a gente tá caminhando pra isso, né? Vamos a gente chega lá. Tem uns projetos também pra depois aí se der tudo certo, a gente vai dar uma melhorada. Em alguns anos aí, vamos tá um pouco melhor. Quero muito ir pra Berlim pra você fazer um tour comigo ali. Eu quero o tour do Andrei. Olha, e o meu tour é o seguinte, assim... O turismo você vai fazer sozinha. A parte turística você vai só fazer sozinha. Mas a Berlim legal, aí sim, aí você vai comigo. Eu quero esse lado da Berlim mesmo. Aí sim, vai ser uns bares legais, umas ruas legais, sabe? Onde tem uma vibe mais legal, assim, de você curtir, assim, pelo menos a minha vibe. Assim, talvez eu já percebi que você tem uma mentalidade muito parecida com a minha nisso aí. Então, não vai ser difícil encontrar coisas legais pra vocês fazerem quando vocês estiverem por aqui. E Andrei, eu não sei se a gente tem tempo pra fazer esse comentário, mas você mora no antigo bar? Não moro não, por quê? Não, porque eu vi a sua casa e eu achei que tava escrito lá, que era um antigo bar. Olha, então, foi uma das casas que eu morei. Foi uma das casas que eu morei antigamente. Achei sensacional. Eu falei, gente, porque... história pra mim. Não, porque assim, quando eu mudei pra Berlim, quando eu voltei pra Berlim, tinha um cara alugando um estúdio, que antigamente era um bar lá.
né? E era numa esquina, num bairro legal. Puta, eu queria muito ter ficado naquele bairro. Mas era um estúdio, tipo, era um apartamento muito pequeno, de 45 metros quadrados, tudo junto. A única coisa separada era o banheiro. Também, né? Se não fosse Sim. o banheiro também, pelo amor, né? Mas era legal ali. Eu gostaria, assim... É que para nós é muito pequeno. O meu apartamento onde eu moro hoje, ele é grande, ele tem 70 metros quadrados, mais ou menos. Então, eu tenho um quarto, a minha mulher tem outro... Olha, falando da intimidade. Minha mulher tem outro quarto e a gente ainda tem a sala. Então, quer dizer, eu posso... É uma coisa, ó. Você casou faz pouco tempo. Eu casei já tem 11 anos que eu tô casado. Espaço, se você deixar espaço, se vocês tiverem espaço entre vocês, o casamento de vocês tem muito mais chance de dar certo. Olha que coisa. O Andrei também é conselho amoroso aqui. Qual é o segredo, Andrei, do seu casamento? A gente tem quartos separados. Olha que coisa. Né? E aí, tem espaço, eu acredito nisso. Tem espaço. E aí, aqui no meu quarto, eu faço bem, além de ter, né, tipo, a minha cama, né, minhas roupas aqui, eu tenho meu escritório aqui também. Eu tenho minha mesa aqui, né, e tal. E funciona. Eu posso aconselhar vocês jovens que estão vendo, escutando esse podcast, é que o segredo de um matrimônio feliz é cada um na sua. Né? Acredito mesmo. A gente tá no nosso primeiro apartamento aqui, então, por enquanto é um quarto, né? Dividimos muita coisa aqui. Mas a gente tá caminhando pro espaço. É importante. Mas é legal. Se vocês puderem construir isso, eu falo pra vocês que vale muito a pena. Vale muito a pena. Porque chega um ponto do casamento que você realmente quer morar em outro lugar, sabe? Não tô jogando praga, não é isso, não. Não jogando praga. Mas é que fala, pô, mano, nossa, que chato, cara. Todo dia tem que ver uma coisa. Você ama a pessoa, você gosta muito da pessoa, você gosta da companhia, mas às vezes você quer ter o seu espaço. Quando a gente passou a ter quartos separados, acabou isso pra mim. Acabou. Porque daí, a hora que eu tô com ela, né, a hora que a gente come junto e tal, aí é a melhor hora do dia pra mim. Olha que coisa, me declarando. Você dá valor, aqui. Né? Pois é, você dá valor. Você fica ali na sua e tal. Olha, o que virou essa entrevista, ô Beatriz? Virou conselho de tiozão, cara. Por que eu faço essas coisas? Eu não vou fazer mais isso. Por uma história de uma moradia no bar, né? Olha que coisa, Andrei, cara. Exato, por causa do bar. Tá tudo perdido. Mas enfim, outro momento a gente grava uma outra, assim, histórias de tiozão. Aí... Vocês vêm pra cá e a gente vai começar a conversar sobre casamento. Uma pessoa que casou há pouco tempo, uma pessoa que casou há muito tempo já. E olha, tem muitas coisas interessantes no meu casamento. Eu me casei com 5 meses de relação. Olha que coisa. Uma outra revelação aqui. É curta, mas é porque também ela é alemã. Se eu não casasse com ela, no lance do documento ia ficar meio danado também. Então teve uma pressão do visto, igual o meu casamento também teve uma pressão do visto no nosso diferente, casamento. mas a mesma vibe. Mas a mesma coisa, o amor igual, mas... Exato. Eu a amo. Ela é a princesa da minha vida, a rainha da minha vida, a mulher da minha vida. Ai, que legal. E deve ser muito legal você ter essa convivência diária de uma nova perspectiva mesmo, né? Um olhar de outra cultura, né? Às vezes o quarto separado ajuda também nesse aspecto. O começo da relação mais, depois menos, mas, né, super bom. Gente, a parte do conhecimento é legal. Quando você viu que você já conhece tudo, você fala, puta merda, onde eu me coloquei, onde eu amarrei meu burro, cara. Mas já quero muito conhecer ela, já. Não, tudo bem. Não, mas ela é uma pessoa extraordinária. E ela é muito simpática também, e ela é meio nervosinha pra algumas coisas, sabe? Mas, enfim, faz parte. Beatriz, muito obrigado por você ter dispensado um pouquinho do seu tempo para fazer esse papo de tiozão aqui comigo no final. Eu espero que você também tenha curtido. E eu falo uma coisa para você, agora me ajuda a dar o recado final aqui. Para quem te conheceu eventualmente por esse podcast, por esse vídeo, como o povo consegue te encontrar para te fazer alguma pergunta, quiser saber um pouco mais sobre o teu trabalho, quiser saber um pouco mais sobre a sua cidade, como esse pessoal consegue te contactar? Gente, eu crio conteúdo no Instagram hoje, né? Canadá nos olhos brasileiros, né? E pode me achar no Instagram como This is Bea Lacerda, né? Então, se tiver depois como deixar aqui no comentário, né? Mas this.is Bea Lacerda. Perfeito. E como eu sempre digo aqui, a gente gosta de facilitar a vida do povo, então a gente vai deixar aí na descrição do episódio o perfil de Instagram da Beatriz, e aí é só você copiar ali, colocar no buscador do Instagram e lá, você vai encontrar, não vai ter erro. E ela responde você, ela não é como certas outras pessoas que quando eu escrevo me ignoram completamente. Não, ela conversa comigo. E eu sempre falo isso. Ela foi com a minha cara, talvez ela não vá com a sua. Aí ela não vai te responder, mas ela é uma pessoa simpática, então ela vai te responder. Tenho certeza. A gente sempre responde, tanto que eu me identifiquei muito com você, porque o que você
tá fazendo, de buscar outras pessoas pro seu projeto, é o que eu venho fazendo a minha vida inteira. Às vezes a gente tem resposta, às vezes a gente não tem, mas vida que segue, né? Porque então... as coisas que a gente faz, elas são muito legais mesmo, né? Vale muito eu fico mais aliviado em saber, então, que não é nada pessoal contra a minha pessoa. Não, nunca é. E adorei estar aqui hoje, obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, muito obrigado. Espero que a gente possa falar novamente no futuro. Sim, com certeza. Então, até a próxima. Até logo. Tchau. Até mais. Muito obrigado por sua audiência e por sua paciência. Lembrando que este e outros episódios estão disponíveis tanto no nosso canal do YouTube quanto em forma de áudio nas maiores plataformas de podcast. Se você estiver vendo pelo YouTube, aproveita para deixar aquele like, camarada, se inscrever no canal e ativar as notificações. Se você estiver escutando por alguma plataforma de áudio, se inscreva lá também, dá essa moral para nós. E já vai seguindo a gente também no Instagram, porque é um dos requisitos que a gente vai colocar aqui para você poder concorrer aos prêmios que a gente vai sortear sempre que a gente alcançar metas de inscritos. E caso você queira saber, também há outras maneiras de apoiar o nosso projeto. A primeira delas é adquirindo produtos e serviços dos nossos parceiros através dos links que estão aí na descrição ou enviando qualquer quantia para nós. A nossa chave Pix também está na descrição. E uma última coisa, brazucas que moram fora ou gringos que conhecem a cultura brasileira, que gostam do Brasil, assim como eu gosto, eu quero falar contigo aqui neste espaço. Me manda uma DM pelo Instagram. Quem sabe não rola algum dia no futuro um papo por aqui, não é? Então é isso aí, obrigado novamente e até a próxima.